Desconfiando que estava sendo traída, ela pagou um detetive para seguir o marido, e olha o que descobriu. Maria aproximou-se do espelho de seu quarto, olhou com ceticismo para seu próprio reflexo e pensou: meu Deus, tenho apenas 40 anos e já pareço uma velha. Pulgas sob os olhos e cabelos começando a ficar grisalhos. Sussurrou ela triste. Ninguém além dela mesma sabia, mas Maria estava muito triste e com ciúmes no coração por causa de um achado recente no banheiro de sua casa. Pela terceira vez em 2 semanas ela havia encontrado fios de cabelos loiros no chão do banheiro, mas o cabelo não poderia pertencer a ela, pois seus cabelos eram pretos, e também não poderia ser de nenhum parente dele, e nem dela, pois eles moravam numa cidade longe de seus familiares. Maria não queria nem imaginar a possibilidade de estar sendo traída por seu marido, mas aquela dúvida passou a atormentá-la e a assombrar sua mente, dia e noite. Ao mesmo tempo ela analisava toda a situação e não queria acreditar que seu marido fosse capaz de fazer isso com ela. Eles estavam casados há 20 anos e eram uma família exemplar. Nunca haviam passado por nenhum escândalo, pois Maria era uma mulher de caráter e respeito, e considerava isso a maior herança que seus pais haviam lhe deixado. Porém, antes destes achados recentes, Maria vinha sentindo seu marido cada vez mais distante. Ele não conversava mais como antes, não a procurava mais, e passou a chegar mais tarde em casa. No entanto, quando ela o questionava, ele atribuía tudo isso à promoção que havia ganhado recentemente no trabalho, e que suas responsabilidades e sua carga horária haviam aumentado. Maria, mesmo desconfiada, sempre procurou dar um voto de confiança ao seu marido, mas para os fios de cabelo que ela havia encontrado no banheiro, ele não teria desculpas. Ela havia tratado de certificar-se com seu filho Pietro de 20 anos, que ele não havia levado para sua casa nenhuma namoradinha ou amiga da faculdade, e Pietro negou com convicção que não havia trazido ninguém à casa deles. Então, para se livrar daquelas dúvidas e tormentos, ela decidiu tomar uma atitude mais drástica: contratar um detetive para seguir seu marido. Mesmo que essa parecesse uma atitude exagerada de sua parte, algo no passado de Júlio justificava seu medo e desespero em achar que poderia estar sendo traída. Algo que nem mesmo seus parentes mais próximos sabiam. O fato de que ela havia casado grávida e que na época também havia passado por momentos de muita angústia e medo, pois Júlio, ao descobrir que iria ser pai, rejeitou a criança com a desculpa de ser muito jovem para isso e que precisava estudar e construir uma carreira antes de ter uma família com filhos. Então, naquela época, ele passou a pressionar Maria para que abortasse a criança, antes que seus sonhos fossem destruídos por ela, dizia ele. Maria havia escondido a gravidez até mesmo de seus pais, que sabiam e apoiavam o namoro de sua filha com Júlio, sem saber o que estava acontecendo. Eles o consideravam um bom rapaz, estudioso e esforçado, confiavam que ele seria um bom marido para sua filha, mas não ficaram sabendo o sofrimento que sua filha passou em segredo quando descobriu que estava grávida e que seu namorado não queria assumir a criança, chegando até a insistir com ela para que abortasse o bebê. Mas para Maria aquilo era algo impensável, pois ela jamais abortaria um filho seu, mesmo que fosse obrigada a criá-lo sozinha. Então, na época, ela decidiu terminar o relacionamento com Júlio e decidiu seguir sua vida sozinha e sem a ajuda dele. Ela ainda não havia tido coragem para contar a seus pais o que estava acontecendo, mas sabia que eles e Deus a apoiariam e a ajudariam a criar aquela criança com muito amor e carinho. Porém, dias depois dela ter posto um fim no relacionamento, Júlio a procurou, muito arrependido de cada palavra que havia dito, pois reconheceu sua imaturidade e falta de amor para com ela e com seu próprio filho. Ele chorou, e muito arrependido disse que a amava, que ela era a mulher de sua vida e que estava disposto a sacrificar o que fosse preciso para estar ao lado dela e de seu filho, lutando para que tivessem uma família feliz. Maria também chorou de alívio abraçada com ele, pois, apesar de ter a certeza de que sua família a apoiaria, seria muito doloroso criar seu filho sem a presença do pai, e também lhe disse que o perdoava pelas duras palavras e por ter pensado em abandoná-la naquela situação, tentando convencê-la de abortar seu próprio filho. Assim, os dois haviam casado e poucos meses depois, noticiaram à família que estavam esperando um bebê. De fato, Maria havia perdoado seu marido, mas aquela situação estava mexendo muito com ela, e aqueles sentimentos de que poderia ser abandonada novamente por ele estavam voltando à tona e lhe atormentando, mesmo tantos anos depois. Ela o havia questionado várias vezes sobre os fios de cabelo que encontrou no chão do banheiro, mas a desculpa de Júlio era a mesma sempre: sua promoção no trabalho o estava deixando muito cansado, pois suas novas responsabilidades eram muitas.
Os dias iam passando, e o relacionamento do casal estava piorando a cada dia. Júlio já não suportava mais os questionamentos de Maria, até que certo dia, ele ameaçou separar-se dela, caso ela continuasse insistindo naquele assunto. Para Maria, aquela era a confirmação de que seu marido tinha outra mulher em sua vida, pois, aquela era a primeira vez em 20 anos que ele ameaçava separar-se dela. Maria então, não suportando mais conviver com aquelas dúvidas e sentindo-se atormentada de ciúmes, resolveu ir à frente e colocar um detetive para descobrir de uma vez a verdade e livrar-se logo daquele sofrimento. Maria estava realmente disposta a recomeçar sua vida sozinha e com seu filho se fosse preciso. E como uma amiga de trabalho havia lhe aconselhado, os homens são todos iguais, vão trair suas esposas na primeira oportunidade que tiverem. Disse-lhe que isso também já lhe havia acontecido e que hoje ela preferia viver sozinha mesmo, e que a aconselhava a não demorar e fazer o mesmo. Porém, Maria queria ter certeza de que seu marido estivesse realmente lhe traindo para poder tomar a decisão. Não queria tomar nenhuma decisão sem ter nenhuma prova. Então, concluiu o contrato com um detetive profissional para seguir seu marido durante um mês, e ele lhe garantiu que se seu marido estivesse realmente lhe traindo, ela ficaria sabendo em no máximo algumas semanas. Assim, Maria continuou seguindo sua rotina normalmente, cumprindo suas responsabilidades como mãe e como esposa dentro de casa, mas seu relacionamento estava realmente abalado. Ela mal falava com seu marido e decidiu não tocar mais no assunto de traição até que o detetive lhe procurasse com a resposta. Porém, antes de completar um mês que havia contratado o detetive, ela teve outra surpresa. Porém, esta foi a mais chocante e dolorosa de todas. Ao chegar em casa do trabalho, encontrou no cesto do banheiro um teste de gravidez de farmácia, e o pior, ao pegá-lo em suas mãos, percebeu que o mesmo marcava resultado positivo. Além disso, seu marido havia chegado mais cedo do trabalho do que ela e sem avisá-la havia saído novamente. Maria pôde sentir até mesmo o cheiro de perfume feminino no ambiente. Seu filho não poderia ser, pois naquele horário ele estava na faculdade. E além do mais, ele não tinha namorada, e, empregada ela não tinha. Então a única explicação era que seu marido realmente estivesse levando outra mulher para sua casa. Aquilo era algo duro demais para uma mulher suportar. Maria chorou muito naquele momento, sem saber o que fazer, e sentindo-se profundamente traída. Não queria acreditar que aquilo estivesse acontecendo com ela. Seu marido trazendo uma amante para sua própria casa era algo que ela não poderia suportar, e o pior, agora grávida dele. Então, após chorar muito, enxugou suas lágrimas e decidiu que não questionaria seu marido novamente. Porém, estava decidida a pôr um ponto final em tudo aquilo e desmascarar pessoalmente a terrível traição de seu marido. Então, ela combinou que o detetive avisasse quando seu marido saísse do trabalho mais cedo novamente, que como ela trabalhava mais perto de casa que ele, ela voltaria rápido para casa e esperaria escondida por ele e sua amante. E assim ela fez. Uma semana depois, enquanto trabalhava, seu telefone tocou. Era o detetive particular, lhe informando que seu marido chegaria cedo em casa novamente. Ela então falou com sua chefe e saiu imediatamente do trabalho para casa. Havia chegado finalmente o dia de acabar de uma vez por todas com aquela tormenta que ela vinha passando há meses. Ela escondeu-se então em um cômodo da casa e ficou aguardando a chegada dele e de sua amante. Depois de esperar por cerca de uma hora, ela percebeu que alguém chegava, sentiu as pegadas e a maçaneta se movendo, ouviu então a voz de uma mulher. Seu coração palpitava enquanto lágrimas escorriam de seu rosto. Todas as suas suspeitas se confirmavam naquele exato momento. Um turbilhão de pensamentos e sentimentos tomavam conta de Maria. Sua vontade era sair dali e esbofetear os dois, seu marido e sua amante. Sentia como se toda a sua vida estivesse se desfazendo naquele exato momento. Toda a dedicação, amor e mais de 20 anos de sua vida estavam sendo jogados na lata do lixo pelo único homem que ela amou em sua vida. Mas de repente, Maria ouve a voz de seu filho. Ele falava em voz alta, enquanto a mulher passou a chorar. Ela então ficou tomada de outra mistura de sentimentos, uma mistura de surpresa, alívio e confusão, pois não estava entendendo mais absolutamente nada. Em seguida viu seu filho falando com voz ainda mais alta e com tom de raiva: "Eu não quero este bebê. Não quero ter que parar minha faculdade e desistir dos meus sonhos, da minha vida e carreira para ter que sustentar uma família. Somos muito novos para isso. Temos que dar logo um jeito nisso." Maria estava em choque, mal conseguia pensar, apenas sentia a dor e o peso daquelas mesmas palavras que rasgaram seu coração muito tempo atrás. Ela não podia acreditar que aquilo mais uma vez estivesse se repetindo em suas vidas. Naquele momento Maria não conseguiu ter absolutamente nenhuma reação.
Então viu seu filho sair novamente com a moça sem dar-se conta de que sua mãe estivesse ouvindo toda a sua conversa com ela. Maria então, mais uma vez na frente do espelho, olhava profundamente em seus próprios olhos. Sentia-se envergonhada, primeiro por não ter confiado em seu marido e o estar acusando inocentemente, e causando tantos transtornos em suas vidas. E segundo por ter ouvido palavras como aquelas, que ela jamais gostaria de ter ouvido novamente em sua vida, e agora saindo da boca de seu próprio filho. Se deu conta de que precisava agir rápido, consertar o erro que havia cometido com seu marido e impedir que seu filho cometesse aquele grande erro. Minutos depois então, seu marido chegou em casa e ela o recebeu dando-lhe um forte abraço e pedindo-lhe imediatamente perdão por toda a tristeza que ela estava lhe causando ao acusá-lo de traição. Explicou-lhe que havia descoberto de quem eram os fios de cabelos loiros, e que seu filho Pietro estava escondendo uma namorada grávida, e o pior, estava tentando fazer com que ela abortasse a criança. Seu marido mal pôde acreditar naquilo. Então, assustado com a notícia, ligou imediatamente para seu filho dizendo que precisava falar com ele, urgentemente, e que ele e sua mãe já sabiam de tudo. Assim que Pietro chegou em casa, eles tiveram uma longa e emocionante conversa, onde seus pais lhe contaram que aquela história estava se repetindo em suas vidas mais uma vez. Lhe contou emocionada que durante o namoro com seu pai, havia descoberto que estava grávida e que seu pai havia rejeitado a criança por ainda ser muito jovem, e por não querer largar seus sonhos para assumir a responsabilidade de uma família. Que aquilo havia destruído seu coração, mas que ela estava decidida a não abortar seu bebê a quem já amava tanto, mesmo antes de conhecê-lo, e que estava disposta a suportar qualquer coisa para tê-lo em sua vida. E que esta criança era ele. Continuou contando-lhe que, como Júlio queria que ela abortasse o bebê, ela havia terminado o namoro, mas que apenas alguns dias depois seu pai havia procurado muito arrependido por tudo que havia dito e feito, e que também estava decidido criar aquele bebê com todo o seu amor, mesmo que tivesse que trabalhar duro para que nunca lhe faltasse nada. Pietro então, aos prantos, e profundamente arrependido do que estava fazendo, partiu imediatamente para a casa de sua namorada, e ao chegar lá, pediu-lhe perdão por tudo e lhe disse que estava decidido a construir com ela e aquela criança uma família tão feliz quanto a de seus pais. Um ano depois, aquela pequena família havia se tornado uma grande família. Pietro agora estudava e trabalhava junto com seu pai, dando o seu melhor para que nada faltasse para seu bebê. Ele havia casado com sua jovem namorada e estavam muito felizes com a família que estavam formando. E Maria e Júlio eram os avós mais felizes de toda aquela cidade. Se você gostou do tour por essa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima!